Galera, eu vou tentar fazer uma escada, só que eu não sou marceneiro, não sou pedreiro, não sou nada. Vamos tentar, e se conseguir, eu quero passar pra vocês aí essa experiência, tá? Pode ser que seja a dúvida de vocês aí. Vamos nessa então. Aqui eu tenho o desenho do canto da minha escada. E aqui nesse canto aqui, o meu espaço lá é de 1 m², que vai estar representado com esse quadrado aqui, né? Aí eu vou mostrar para vocês como eu criei o modelo dos primeiros degraus, que é o mais difícil da escada. E aqui, para dar certo, você tem que fazer 3 quadrados desse e riscar cada peça separadamente. Aqui será a primeira peça, esse risco aqui será a primeira peça. Porém, se eu fizer todos os degraus na mesma peça, não vai dar certo o encaixe, porque cada peça dessa vai ter que ter o lugar da fixação. Então você vai ter que criar primeiro a primeira peça, que é esta parte aqui. A primeira peça, que é esta parte. E aí você esquece esse quadrado e passa para o outro, para o segundo degrau. Eu não sei se você consegue enxergar aqui, eu deixei embaixo dessa outra folha o meu rascunho do primeiro degrau. Eu vou colocar aqui um em cima do outro para você ter uma noção. Aqui aparece, né, o risco de baixo, é para você ter noção do primeiro degrau. Eu vou criar o segundo degrau em cima do primeiro. Vamos ver como fica. Eu vou traçar aqui primeiro pontilhado para você ter noção de como vai ficar. E lembrando que tem que deixar em consideração sempre o furo onde será a fixação com o parafuso, que irá coincidir em todos os degraus. Então, o próximo degrau, o segundo degrau, tem que partir daqui pra frente, não daqui pra frente. Vamos ver como fica. Pronto, aqui está a segunda lajota, né? Vai ficar esse desenho. Essa seria a segunda lajota. E a próxima será esse espaço que nós temos aqui, né? Vamos fazer outro desenho, outro quadrado, para a gente desenhar novamente a terceira lajota. E lembrando, não sei se eu me aproximar aqui, você percebe que o primeiro degrau, ele sempre passa um pouco. Ele está mais ou menos aqui, ele morre mais ou menos aqui. Para quando a pessoa colocar o pé aqui por baixo no primeiro degrau, né, ele não cair. O primeiro degrau sempre vai estar ultrapassando o de cima. E a mesma coisa será esse segundo. O terceiro vai estar morrendo mais para frente. Aqui é o segundo, vamos fazer o terceiro. Vamos partir para o terceiro e último degrau, né? O primeiro metro quadrado, o começo da escada, que é o mais difícil de elaborar. Aqui eu não sei se você está vendo o desenho do degrau de baixo. E esse último degrau, como eu disse, nos demais degraus, todos os degraus, ele tem que ultrapassar um pouco uma pedra da outra. Então, se aqui está morrendo aqui o segundo, o último tem que vir um pouco para dentro do de baixo. Então, ficaria mais ou menos um pouco, 1 centímetro aqui no papel, que daria lá na metragem lá, uma média de 10 centímetros. Né? Vamos fazer o risco aqui para ver como que fica. Ok? O que ficaria mais ou menos isso. E lembrando, o ponto de fixação, que será igual para todos, né? Senão na hora de colocar o ferro, não vai dar certo. E eu me lembro que eu fiz e eu me descuidei e não bateu certinho o meu. E deu um trabalho danado. Então tá aqui, pessoal, eu vou recapitular. Recapitulando aqui, eu criei um quadrado, risquei o primeiro desenho, o primeiro degrau, né? Ao segundo tem que ultrapassar sempre o primeiro, né? Então o de cima vai comer o de baixo, vai passar por cima do de baixo. Então vamos ver como que ficaria. Tá aqui, o segundo degrau, ele ultrapassa um pouco o de baixo. O de baixo ficaria nessa linha pontilhada aqui. E o terceiro, a mesma coisa. O terceiro vai sobrepor
o segundo, que ficaria mais ou menos nessa risca aqui, não sei se está dando para vocês verem aí, ó. E aí, sempre ficar atento para o ponto aqui, que esse ponto é onde que vai a fixação, o suporte da escada, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos para a próxima fase. Vou tentar explicar rapidinho aqui como achar os números de degraus da minha escada. Eu tenho essa área de 2,70, que é a área livre da escada, né? Livre da escada. E a altura do chão até o final da parede lá é 2,80. Então eu vou fazer degraus de 25 centímetros, que é uma espessura legal, né? Eu posso fazer uma lajota de 30 centímetros, mas porém vai ficar livre uma média de 20 a 25 centímetros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir 2,70 dividido por 25 centímetros, que vai dar uma média de 10,8 degraus. Mas aí eu arredondei para 11 degraus. Então 2,70 vão ter 11 degraus. A minha escada vai subir 11 degraus até o final. Então o que eu vou fazer? Se são 11 degraus subindo, eu vou dividir essa altura pelo número de degrau. 2,80 por 11, que eu já fiz uma continha aqui, que vai dar 25,5 de altura de um degrau para o outro. Aí você vai fazer o seguinte: como a minha escada ela começa com aquela curva, eu tirei um espaço de 1 metro, né? 1 metro. E aí você vai colocar 1 metro de altura e vai fazer uma risca de 1 metro de altura até o topo. 1 metro de altura até o topo. E vai fazer uma linha e vai dividir. Aqui no caso, no começo aqui desse 1 metro vão ser 3 degraus. E o restante você vai dividir os 8 degraus nessa altura. Eu vou mostrar aqui um desenho que eu fiz aqui, né? Aqui tá os meus primeiros 3 degraus no metro, certo? E aí, passou 1 metro, eu faço uma risca até o topo, né? E vou dividir o restante dos degraus na altura de 25 centímetros. Mas isso aí você pode calcular direitinho na sua casa, riscar na parede, para deixar os degraus a altura do outro, para não dar diferença. E sempre essa área de pisar aqui também tem que estar batendo uma com a outra, né? Acho que por aí dá para você ter uma noção. Bom, gente, a partir do terceiro degrau, aí virá os demais furos na parede, onde irão encaixar os outros degraus, né? Todos os degraus que foram feitos. E aqui está o degrau, simbolizando aqui o degrau, né? Esse papel que eu fiz aqui. Lembrando os furos que eu disse, os 3 furos, tem que estar todos os 3 na mesma medida, para na hora de você fazer a haste de sustentação, os parafusos de sustentação, não ter problema, porque eu fiz e deu um problema danado. Então eu vou explicar para você direitinho aqui, que é o seguinte: você vai colocar, né, ele vai ficar nessa posição, o de cima sobressai um pouco o terceiro degrau, o outro sobressai um pouco o de baixo, e o outro sobressaiu de baixo, o outro sobressaiu de baixo, e assim sucessivamente até acabar o seu trabalho. E lembrando que os furos, né, os furos terão que bater. Esse tem que bater com esse, o de cima, e esse aqui terá que bater com esse aqui terá que bater com a ponta do outro de baixo, e assim sucessivamente, né? E aí fica a dica para você. Bem, gente, aqui uma dica importante: quando você encher a forminha de madeira com concreto, aí ele vai ficar assim, né, simbolizando aqui a forminha de concreto lisinha, e você vai ter que fazer os furos. Aí você pega uma madeira no tamanho nesse tamanho aqui, você vai colocar 3 preguinhos na madeira e vai pregar a madeira no concreto e vai deixar secar. E aí você vai fazer em todas as demais lajotas, e aí vai sair todas as lajotas vão sair com os furos iguais, né? Você mede certinho, fura, né? E coloca, de preferência, um prego grosso, ou então furar os buraquinhos com furadeira e colocar um ferro grosso para ficar uns furos grossos, que dá trabalho para passar
os parafusos depois, ok? Essa é uma dica importante. Abraço. Depois de medir a altura do degrau, que eu também vou estar mostrando no papel, como eu fiz isso, como eu achei essa altura, eu irei fazer os moldes de madeira para cada degrau. E aqui eu já medi, já cortei, tá tudo feitinho aqui. Próxima etapa é encher de concreto. Agora eu estou amarrando os arames, os ferros, para preencher. Essa é uma outra etapa. Eu tenho um espaço bem pequeno aqui. E aqui eu já fiz o molde das peças, né? Como eu cortei. Depois eu vou explicar direitinho no papel para vocês poderem fazer em casa também. Esse quadrado vai no começo da escada, no pé da escada. Bom, gente, após marcado os degraus da escada, eu vou riscar, né? Vou riscar a marca onde cortar. E agora eu já estou cortando e quebrando esses buracos aqui para fixar as lajotas. Perceba que eu fiz um buraco aqui até o final do bloco, né? Para ficar bem fixo. Eu vou quebrar toda essa parte interna aqui para ficar fixo, para depois eu fazer o concreto. Vamos já mostrar como eu já estou fixando essas lajotas e colocando cimento. Aqui eu já comecei a fixar todas as lajotas, os buracos que eu acabei de mostrar abrindo. Eu já coloquei concreto. E lembrando que tem que deixar escorado por um bom tempo antes de secar o concreto, né? Antes de colocar você tem que fixar o parafuso de proteção que dá sustentação nessas lajotas, né? Bom, pessoal, após fixar os degraus na parede, agora a gente vai fazer a sustentação. Eu já fiz aqui, né, sustentação com os parafusos. Agora eu vou mostrar para você como é feito isso aqui. Aqui eu corto cada barra, cada haste, ultrapassando mais ou menos a metade de cada lajota, e coloco parafuso porca com uma arruela em cima, sustentando de baixo para cima, e embaixo sustentando para baixo, ok? Aí cada uma sustentando a outra. Sim, eu coloco a arruela, depois coloco a porca que vem até o final, né? A porca trava a arruela de baixo e a parte de cima ficaria assim. Eu colocaria a porca primeiro, e depois a arruela, que ficaria assim, porca e arruela. E embaixo o contrário, arruela e porca. Eu espero que tenha gostado. Fica aí a dica de quem nunca fez uma escada. E aí agora eu vou passar as fotos de como ficou a escada depois de pronto. Um abraço.